Graça e paz. Louvado seja Deus por mais uma manhã na qual a gente vai estudar um pouco e aprender sobre a palavra de Deus. Eu só pegar um pouco de água aqui, senão... Eu gostaria de pedir para que os irmãos imaginassem a seguinte situação. Você está na sua casa sentado no seu sofá, esperando o seu filho chegar da escola. E está próximo do fim do ano letivo. As expectativas estão altas. Os desejos e os planos estão altos. E vocês terão momentos de lazer com seus filhos e poderão até dormir até mais tarde, jogar videogame com eles, brincar com eles. E vocês prepararam até uma viagem de férias. E essa viagem de férias, ela será inesquecível. Vocês planejaram ela com todo cuidado. Seu filho está no horário de chegar da escola e você está aguardando ele na sala. E quando seu filho chega da escola, ele olha para você, abaixa a cabeça, respira fundo e lhe entrega um papel. Nesse papel, ele entrega o papel fechado, ele não entrega nem o papel aberto para o seu pai. E ele diz: pai, eu reprovei de ano. Pai, eu falhei. O coração do pai se entristece na hora. O pai, ele abaixa a sua cabeça e ele começa a pensar em todos os esforços que eles fizeram para manter aquele filho na escola. O quanto que eles abriram mão de tudo para poder manter o seu filho naquele lugar. O coração do seu pai se entristece. Paira um ar de tristeza naquele momento. O filho entende e vê que aquilo que aconteceu gerou tristeza. E ele olha para o seu pai e pergunta: pai, você ainda me ama? Com o rosto cheio de lágrimas, sabendo que não fez o que deveria ter feito, o filho falhou e suas atitudes o levaram à reprovação. O pai olha para o seu filho, limpa as lágrimas de seu rosto, abraça o seu filho e diz: filho, você falhou com a sua única responsabilidade, estudar para ser um bom aluno. E você não terá mais suas férias inesquecíveis. Não ficará acordado até mais tarde. Você não sairá com seus amigos. E as nossas férias até irão acontecer. Mas você, meu filho, passará a maior parte do tempo estudando para começar o novo ano bem. Filho, o filho olha para o pai, concorda com tudo o que o pai disse e olha para os olhos do pai novamente e pergunta: pai, você ainda me ama? O pai olha para o rosto do seu filho e responde: como eu não vou te amar? Sua rebeldia, sua indisciplina, sua ingratidão por não ter feito o que deveria ser feito, realmente me deixaram tristes. Você não alcançou seu objetivo. Serão longos dias para que esse sentimento dentro do meu coração passe. Mas o meu amor por você, meu filho, é inabalável. O meu amor por você não depende de como a sua vida é. Nada que você faça vai me fazer te amar menos, me afastar ou até rejeitar você. Meu filho, eu não consigo deixar de te amar, eu te amo. Meus irmãos, essa simples história reflete o amor e o cuidado que um pai tem pelo seu filho. Alguém aqui vai deixar de amar um filho porque ele reprovou de ano? Ou que ele fez alguma coisa errada? Ou porque ele não cumpriu com as suas obrigações? Por mais triste, terrível e indisciplinado que o seu filho seja, o amor que você tem pelo seu filho não muda, é inabalável. Da mesma forma, irmãos, nós podemos entender que o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, o autor da nossa vida, Ele nos ama. E Ele não só nos ama, mas Ele ama a gente de forma inabalável. E Deus,
Pode. E Deus vai se entristecer conosco. Porque as nossas atitudes são falhas. E como se entristeceu com Adão e Eva lá no início, por não terem seguido uma única exigência: não comer do fruto do bem e do mal. Ele pode se entristecer, pois o pecado nos quebrou perante Ele. Devido a Adão e Eva, as nossas atitudes são quebradas, e Deus nos entende, Deus nos ama da mesma forma que o Pai amou o Filho, mesmo ele sendo reprovado. As consequências na nossa vida vão ser reais, nós vamos pagar pelos nossos atos, mas o amor de Deus perante nós vai ser inabalável. E a nossa condição, como a gente viu no domingo passado, é que nós estamos em uma condição de depravação total quando nós não estamos em Deus. Todas as nossas atitudes, devido ao pecado de Adão e Eva, quebraram a imagem de um ser humano na terra. Mas o nosso bom Deus, com seu amor inabalável, moveu a história em amor a nós, nos salvou. Mas Deus não somente nos salvou, irmãos, Ele nos elegeu em Cristo para um propósito. As nossas vidas não são meramente nascer, crescer, viver e morrer. Não, as nossas vidas têm um propósito, e esse propósito começou na eternidade. E nesta manhã, meus irmãos, nós veremos como Deus, em seu propósito, nos amou, nos predestinou e nos justificou em Cristo para viver uma vida em santidade. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias comigo em Romanos 8, 28 a 39. A palavra do Senhor nos diz assim: peraí que eu errei aqui. Romanos 8, 28 a 39. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, eu te agradeço por esse momento, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos revelou a Tua palavra. Através dela nós conseguimos entender aquilo que o Senhor deseja como vivamos. Aprendemos a caminhar em santidade, crendo que o Senhor nos sustenta. Abra os nossos corações para receber essa palavra. Abra o nosso entendimento para poder digerir aquilo que o Senhor deseja falar a nós. E que essa palavra encontre o nosso coração.
Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, um breve panorama do que estava acontecendo aqui. Paulo, quando ele escreve essa carta aos cristãos de Roma, por volta do ano 56 a 58 depois de Cristo, ele havia acabado de deixar Atenas. Ele estava ao final da sua terceira viagem missionária e estava no momento em Corinto. Depois seguiria para Éfeso e depois seguiria para Jerusalém, levar as ofertas dos gentios arrecadadas durante a sua viagem para os cristãos da Judéia. Embora Paulo não tivesse visitado pessoalmente a igreja de Roma, ele expressava o desejo de conhecê-la, pois Paulo, ele tinha o desejo de conhecer Roma, e ele necessitava do apoio da igreja, necessitava conhecer, a viagem dele principal seria a Espanha, mas ele necessitava do apoio da igreja de Roma. E aqui, Paulo, depois de seguir até Israel, ele partiria para Roma e depois seguiria para essa viagem. Esse era o plano dele, o desejo do seu coração. Mas a igreja ainda não conhecia Paulo. Havia alguns rumores de que havia um apóstolo que pregava, mas eles não conheciam Paulo de uma forma clara e não conheciam como Paulo lidava com a Bíblia. E nessa carta aos Romanos, ele aborda e ele expõe todas as suas convicções. Paulo, algumas pessoas dizem que essa carta de Paulo aos Romanos, é a exposição teológica mais bem feita na Bíblia. Paulo, em Romanos, ele vai tratar de assuntos específicos e bem expostos. Roma, irmãos, naquela época, estava em seu apogeu como a cidade mais populosa do Império Romano, com uma população aproximada entre 1 milhão e 1,5 milhão de habitantes. Era o centro político, econômico e cultural do Império. Porém, como a gente viu nas cartas para as igrejas do Apocalipse, adoração aos outros deuses existiam naquelas cidades. E não era diferente em Roma. Alguns deuses eram adorados, como Zeus, Hera e Ares. E o próprio imperador, o culto ao imperador, acontecia naquela época. E no meio desse cenário todo, havia uma mistura de judeus e gentios. E enquanto alguns judeus não convertidos ainda perseguiam os cristãos e levavam esses cristãos à morte. As pessoas eram perseguidas naquela época dentro de Roma por causa dessa adversidade e principalmente por conta da ascensão do cristianismo dentro do império. O imperador que governava na época era Nero, e ele governou do ano 54 a 58 depois de Cristo. E sua autoridade era marcada por tirania e controvérsias, como o grande incêndio de Roma e as perseguições intensas aos cristãos. A sociedade romana naquela época, irmãos, era caracterizada, como eu falei antes, por diversas crenças religiosas e cultos pagãos. Os cristãos daquela época, eles enfrentavam desafios, eles enfrentavam perseguições dos dois lados, e eles estavam vivendo uma vida confusa, dependendo de Deus e a sua fé em Cristo Jesus. Na carta aos Romanos, Paulo aborda uma variedade de questões teológicas e éticas. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar sobre a perdição da raça humana. Do capítulo 4 a 5, Paulo fala sobre a justificação pela fé. De 6 a 8, ele trata da santificação daqueles que foram justificados por Cristo. De 9 a 11, Paulo fala de escatologia. E de forma geral, do capítulo 12 ao 16, Paulo trata de assuntos práticos para a vida da igreja. Ele ainda ressalta de forma geral que a salvação não pode ser alcançada pelas obras. Nós não temos capacidade de fazê-las acontecer, mas elas existem por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo quer como objetivo dessa carta, o objetivo principal, fortalecer a fé daquele povo que estava sofrendo lá em Roma e para nós hoje, e preparar-nos
para os desafios que eles e nós enfrentaremos. Paulo destaca muitas coisas, como a importância da fé em Jesus Cristo por meio da justificação diante de Deus, e exorta todos os crentes a viverem de maneira piedosa, amorosa e em santidade e amorosa e santa em resposta ao amor de Deus que foi revelado por nós em Jesus. E hoje, irmãos, veremos a eleição incondicional, o segundo dos 5 pontos do calvinismo, a base das doutrinas da graça. E aqui veremos como Deus age em amor no propósito divino, pois Deus nos predestinou, Deus nos chamou e Deus nos justificou com seu amor inabalável e mantém a nossa salvação até o fim. Que a exposição, irmãos, hoje, da eleição incondicional não fique só na sua mente, mas que ela penetre o seu coração. Amém? E a primeira lição que aprendemos hoje, irmãos, é que existe um propósito divino para a sua vida e para a minha vida. E nós vemos isso no verso 28. Na primeira parte do verso 28, Paulo começa afirmando o quê? Que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Paulo aqui afirma que Deus intercede por nós. Embora os eleitos e os não eleitos vivam expostos, sem distinção, aos mesmos problemas terrenos devido ao pecado da humanidade, devido ao pecado de Adão, a humanidade foi quebrada e a dificuldade pairou sobre a terra. Existe uma enorme diferença entre os dois, os eleitos e os não eleitos. Deus guia os seus eleitos através da dificuldade. Deus ensina, corrige e fortalece tudo, não para só o nosso bem, para a nossa salvação. A nossa vida terrena aponta para a eternidade, não para o que nós vivemos aqui. E quando ele diz que Deus age, irmãos, essa palavra agir não está trazendo aqui um trabalho junto, não é só pegar e ter um impulso, não. Ele está trazendo aqui um trabalhar junto, ser parceiro no trabalho, juntar forças. Irmãos, Deus está do nosso lado. Ele está trabalhando do nosso lado, nos ajudando a enfrentar as adversidades da nossa vida. Enquanto estamos lutando contra o mal dessa terra, com a sua ajuda, Ele está do nosso lado, sustentando pelo seu propósito, e não pelo nosso propósito, pelo seu propósito. O texto de Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 3, nos diz que nós devemos considerar como motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, pois nós sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança. As nossas dificuldades têm propósito, meus irmãos. Quando olhamos para esse texto, devemos ter em mente que o apóstolo está falando das adversidades que passaremos nesta terra, nessa vida. E ele faz uma conexão com a fala do verso 18 do mesmo capítulo, que Paulo nos lembra que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. No fim será revelado o propósito de todo o nosso sofrimento. Meus irmãos, que o nosso sofrimento não seja uma barreira para a nossa salvação. Ele não vai ser. Aqui é o que está sendo dito, nós sofreremos. Cristo nos ajudará a passar por isso, e isso não será uma barreira. Deus nos ajudará a caminhar tendo a certeza de que, independente das nossas adversidades, Deus age em nós pelo seu propósito. E quando olhamos para a segunda parte do versículo, Paulo nos diz que nós fomos chamados de acordo com o seu propósito. A gente falou tanto do propósito no começo. Que propósito que é esse? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo aqui deixa claro, irmãos, que nós devemos reconhecer que as razões para a escolha de Deus, para a sua escolha,
não estão em nenhum outro lugar além da sua soberana vontade. Nosso Deus é soberano, sua vontade sobre os seus eleitos é absoluta. E Paulo afirma isso. Deus nos chamou segundo o seu propósito. O apóstolo aqui estabelece uma ordem para que possamos entender o fato de que tudo acontece aos seus eleitos, visando a salvação, depende da graciosa adoção divina como causa primeira. E nos mostra que os crentes não amam a Deus antes de serem chamados por Ele. Como nos lembra a carta de 1 João, capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A ordem é clara, irmãos, a ordem é explícita. Ele nos amou primeiro. Isto aparece mais nítido também em Efésios 1:4, que nos lembra que, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Qual é o propósito da nossa vida? Sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus, uma vida santa e irrepreensível. Mas, irmãos, dessa primeira lição que a gente acabou de ver, o que de fato muda saber que Deus nos chamou segundo o seu propósito? E como devemos viver sabendo que Ele age em nosso favor, Ele caminha do nosso lado, Ele nos ajuda a enfrentar as dificuldades. Meus irmãos, nós devemos enfrentar as nossas lutas e as nossas provações desta vida, tendo confiança, crendo que Deus trabalha para o nosso bem, para o bem daqueles que Ele amou na eternidade. Quando a gente olha para esse texto, a palavra fala para o bem daqueles que o amam. Só que essa palavra, o sentido dela está invertido. Ninguém consegue amar a Deus sem que antes Ele tenha nos amado. Então esse amor escrito aqui é uma resposta. Nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Esse é o propósito, Ele nos amou primeiro. Que foram escolhidos segundo o seu propósito. Quando as provações dessa vida chegarem até nós, veja como uma oportunidade para crescer na fé. Não veja como simplesmente uma luta, uma dificuldade, pois Deus age em tudo para o nosso bem, para o nosso crescimento. As adversidades da vida vão nos assolar, irmãos. As adversidades da vida vão nos deprimir. Elas nos vão fazer perder as forças. Muitas das vezes nós não vamos conseguir caminhar. Mas Deus estará do nosso lado, nos sustentando, pois Ele tem um propósito eterno em nossas vidas. Meus irmãos, reconheça que Deus é soberano em nossa vida. Reconheça que Ele é a autoridade máxima sobre nós. Confie na sua vontade absoluta. E a partir desse sentimento, crendo que Deus é soberano e nos guia em seu propósito, peça para que Ele te ajude a construir a sua fé nele, não em nós. Ele vai te sustentar nele. Mesmo quando vier as incertezas da nossa vida, irmãos, aceite a vontade de Deus, tendo em mente que Ele tem um propósito específico para cada um de nós, agindo para o bem daqueles que Ele amou na eternidade, antes da criação do mundo. E a segunda lição que aprendemos, irmãos, com o apóstolo Paulo, estão no verso 29 e 30. Deus, Ele nos predestinou, Ele nos chamou e Ele nos justificou. Paulo inicia o verso 29, dizendo que aqueles que amam, que de antemão conheceu, também os predestinou. Ele aqui, agora, está nos afirmando que Deus, quando decidiu entregar o seu Filho para salvar a humanidade, também escolheu um povo. Aqui está a eleição. Esse povo para ser salvo. Tudo isso aconteceu na eternidade.
Deus nos adotou como filhos, irmãos. Deus nos amou primeiro. Deus nos predestinou a sermos como a imagem de seu Filho. A carta de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz que os crentes foram eleitos para a santificação do Espírito, segundo a presciência divina, para a obediência. Isso mostra claramente, meus irmãos, que esse conhecimento prévio dependeu somente de Deus e tinha um propósito específico. Ele o quis fazer, Ele quis criar a humanidade para a sua glória. A vontade do nosso Deus, ela é imposta de forma soberana em nossas vidas, meus irmãos. Deus não olhou para o futuro e viu se nós seríamos bonzinhos, se nós viríamos para o culto de manhã. Não. Deus, quando decidiu entregar seu Filho, Ele amou seu Filho e amou também aqueles por quem seu Filho iria morrer. E quando olhamos, irmãos, para o fim do verso 29, ele fala que nós vemos que fomos eleitos por Deus para sermos a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo, irmãos, quer nos dizer que Deus determinou que todos que foram adotados levariam a imagem de Cristo. Não que ficariam satisfeitos somente por quem Jesus é. Quantas pessoas vocês olham e falam, o que você acha de Jesus? Jesus é lindo, Jesus é bom, eu oro para Jesus todos os dias, e vivem uma vida desregrada. Não, aqui é claro que ele está dizendo para a gente, nós devemos levar e viver a imagem de Cristo todos os dias. João Calvino diz em seu comentário, que ninguém pode ser herdeiro do reino celestial, sem que antes seja conformado ao Filho unigênito de Deus. Nós temos um propósito, um padrão de vida, e é vivermos a vida que Cristo viveu. E nós só conseguiríamos viver quando nós entendemos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós devemos viver uma vida santa e irrepreensível na vontade de Deus. Irmãos, existe um padrão de vida. De novo, Efésios nos lembra isso. Esse texto me chama muita atenção. Efésios fala que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Jesus foi o caminho para a nossa salvação. Cristo, como primogênito, nos incluiu nos seus braços e nos fez filhos de Deus. E hoje somos uma família em Cristo. Nós fomos adotados, meus irmãos, por Cristo, por Deus, através do sacrifício de Jesus. Somente pelo sacrifício de Jesus isso foi possível. Senão nós estaríamos perdidos e condenados à morte eterna. No verso 30, Paulo conclui o clímax do seu pensamento. O ponto mais alto dele. Paulo, ele nos diz que aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Aqui Paulo está dando a ordem das coisas, meus irmãos. Deus nos predestinou na eternidade, mas só tomamos posse quando ouvimos o seu chamado e cremos em Cristo. Existe um processo. A vida do eleito só se transforma em eleição quando nós recebemos Cristo, confessamos Cristo como Senhor de nossas vidas, quando nós nos submetemos a viver a vontade dEle. Quando Paulo diz que somos justificados, ele está trazendo algo que vai além do perdão. Perdoar alguém é esquecer uma dívida. Você perdoa a sua esposa, você perdoa o seu filho, o banco perdoa a sua dívida. Mas justificar não é só perdoar. Justificar é perdoar a dívida e colocar créditos na sua conta. Você tem créditos com Deus. Não para viver uma vida desgarrada, uma vida perdida, vivendo para os seus propósitos, não. É para vivermos uma vida santa. Deus nos justificou. Ele nos acredita a sua graça todos os dias até que Jesus volte, meus irmãos. Ele conhece
a nossa limitação. Ele sabe das nossas falhas e Ele nos sustenta até o último dia. A carta de Romanos, capítulo 5, versículo 20, nos lembra que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pois como o pecado reinou quando estávamos em morte, também a graça reina pela justiça para nos conceder vida eterna em Jesus. A graça nos sustenta, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos. Deus entende as nossas dificuldades e Ele caminha conosco. E quando Paulo usa a palavra glorificou, Paulo a coloca de propósito, no tempo verbal passado, no pretérito perfeito. Por que Paulo fala disso? Paulo estava falando de coisa futura e ele fala de glorificou. Irmãos, a nossa glorificação, a nossa eleição só será completa e perfeita quando Cristo voltar pela segunda vez. Quando nós olharmos para os céus e encontrarmos com Cristo novamente. Mas a eleição de Deus na nossa vida é tão certa. A sua salvação, meu irmão, é tão certa, mas tão certa que Ele coloca como glorificados no passado. Porque não dependeu de nós, dependeu somente da imutável vontade de Deus. Deus já nos garantiu a nossa salvação nele, não dependendo de nós. Nós não somos salvos por obras, meus irmãos. Não há o que te faça alcançar a salvação. Efésios nos fala claramente disso. Efésios 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou para nós a praticarmos. Vocês percebem, irmãos? Nós vivemos uma vida pelo propósito de Deus. Nós fomos salvos, nós temos esperança, porque Deus nos amou na eternidade e nos glorificou em Cristo. Através do sacrifício de Cristo, não houve um homem perfeito nessa terra que foi capaz de nos reconectar com Deus, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Necessitou de Cristo vir e realizar essa obra. Irmãos, entendam, nada do que você faça vai ser suficiente para te sustentar em Cristo. Nós dependemos de Deus, irmãos. E nessa segunda lição que refletimos hoje, o que podemos extrair para viver uma vida melhor, sabendo que Deus faz tudo isso por nós? Nós devemos reconhecer, meus irmãos, que a salvação é um ato de graça de Deus, não baseada em nossas obras, mas em seu amor e escolha soberana. Nós devemos compreender que Ele nos amou primeiro, nos escolheu para vivermos conforme a imagem de Cristo. Nossas vidas têm refletido, irmãos, a imagem de Cristo? Dentro de nossas casas, no nosso trabalho, na escola, nos lugares comuns que vivemos, as pessoas conseguem enxergar em nós a imagem de Cristo? Como nós temos vivido as nossas vidas? Pois somos chamados a carregar, a sermos conforme seu Filho. Entendam, meus irmãos, que viver a conformidade de Cristo não é uma opção, é uma exigência para todos aqueles que foram adotados por Deus como filho. Nós não temos opção de viver outra vida, nós não temos condições de viver outra vida. Nós devemos reconhecer que a santificação é um processo contínuo e a graça de Deus vai nos ajudar a viver essa vida. Em Deus nós conseguimos vivê-la. A santificação exige um processo de compromisso e esforço para crescermos em semelhança a Cristo. Aceite, irmãos, que a vida cristã não é meramente crer em Jesus. Não é. Devemos viver como Ele viveu em todas as áreas de nossa vida. Devemos ouvir
e responder ao chamado de Deus para a salvação através de Jesus. Nós devemos reconhecer que nossa necessidade de redenção e perdão, nós necessitamos, irmãos, de redenção e perdão. Essa é a nossa necessidade. A justificação vai além de perdão dos pecados, envolve uma transformação, irmãos. Confie na promessa da glorificação. Não vivem sustentando a sua salvação. Nossa eternidade é garantida pela fidelidade soberana de Deus, não pelos nossos esforços, não pelos nossos méritos, irmãos. Viva com a certeza da graça de Deus. Reconheça que somos salvos pela fé, mas que também somos criados a realizar boas obras, da mesma forma que Cristo viveu. Reflita Cristo em todas as áreas de sua vida, públicas e privadas. Busquem em Cristo a capacidade para fazer isso. Irmãos, quanto temos amado as coisas desse mundo? Reflita. Nós fomos feitos para viver a imagem e a semelhança de Cristo, não para viver os nossos prazeres. O quanto temos amado as coisas deste mundo? O quanto temos dedicado do nosso tempo às coisas que não têm relação com a santificação exigida por Deus aos seus eleitos? Quais têm sido as suas prioridades? Nós acordamos cedo para tanta coisa. Quantos de nós acordamos com energia suficiente para praticarmos nossos exercícios? Passamos o dia inteiro animados com os nossos planos, as nossas tarefas, as nossas escapadinhas do nosso dia para tomar um sorvete, para levar o cachorro para passear, para levar um filho para jogar um futebol. Mas quando é para ir à igreja, meus irmãos, ou é para participar da escola bíblica, nós não temos forças, nós estamos fadigados. Deus tem vivido com o nosso resto. Nós tivemos energia para tanta coisa, Deus agora foi deixado de lado na nossa vida. Como temos vivido a nossa vida, irmãos? Nós não temos tempo para ler a Bíblia, nós não oramos com a nossa família, nós não dedicamos tempo com as nossas esposas, nós não dedicamos tempos com os nossos filhos, nós não temos tempo para nós nós não temos tempo. Meus irmãos, nossa vida está cheia de tarefas. Nós temos trabalho, nós temos que fazer almoço, nós temos que limpar a casa, nós temos que ir para a academia, nós temos que levar e buscar filho do futebol, nós temos que ir ao mercado, nós temos que ir ao salão de beleza. Mas de fato, tudo isso nunca foi um problema na nossa vida. Isso nunca foi um problema na nossa vida. Nós fomos criados para viver as coisas boas dessa vida. O problema, irmãos, é quando nós deixamos a comunhão de Deus de lado para viver as nossas vidas sem Deus. Quando nós deixamos a nossa comunhão de Deus de lado, quando nós deixamos tudo isso interferir o nosso relacionamento com Deus, nós nos tornamos seres humanos completamente quebrados. Nós esquecemos que nós somos eleitos por Deus para vivermos uma vida santa e irrepreensível em sua presença. Irmãos, as dificuldades virão. Os nossos filhos terão problemas e dificuldades na escola e na vida comum. O nosso casamento passará por problemas difíceis. Vocês se virão em um estreito muito apertado. Vocês necessitarão da comunhão com Deus. Às vezes o dinheiro vai faltar. A depressão vai bater a porta. As crises de ansiedade vão dar um oi no meio da noite, no meio das adversidades da vida, quando a nossa limitação for exposta. E como você viveu? Como um eleito que foi chamado para viver de forma santa e irrepreensível perante Deus? Buscando a santificação em Cristo, irmãos, ou vivendo uma vida para si próprio? Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver uma vida em que Deus não é a segunda opção, mas a primeira opção em nossas vidas, meus irmãos. Fomos chamados e predestinados para vivermos uma vida conforme, igual a de Cristo.
Nós devemos nos esforçar, nós devemos abrir mão de tudo para vivermos de forma primária a vontade de Cristo em nossas vidas. Acredite que Deus é capaz de fazer isso em tua vida, mas você precisa crer e você precisa buscar a Deus para que isso aconteça. Se você não está vivendo dessa forma, meu irmão, da forma que Deus quer, como o nosso Pai deseja, se arrependa todos os dias. A graça de Cristo é suficiente. Tenha Deus como base e prioridade na sua vida, pois os dias maus virão. E a diferença é nítida em quem priorizou a Deus. Porque quem priorizou a Deus, ele conhece a Deus. Ele vai buscar a Deus. E Deus vai ajudar eles a passarem por isso. Vocês sofrerão, como disse lá no começo do texto. Mas conhecerão quem é o seu Deus. Vocês vão sofrer, mas vocês saberão quem seu Deus é. Vocês o conhecem, vocês têm relacionamentos com Ele. Mas quem não priorizou, meu irmão, vai sofrer. Mais ainda, pois Cristo nunca foi sua prioridade. Seus filhos, esposa, seu casamento, seus colegas dos meios comuns, não saberão quem é o seu Deus. Eles vão olhar para você e vão falar, será que esse cara realmente é um cristão? A sua vida não reflete a Cristo, a sua vida não aponta a Cristo. E não condiz com o eleito de Deus. Meus irmãos, mude pela graça de Cristo. Tenha um Deus como prioridade na sua vida. As diversidades virão para aqueles que creem em Deus e para aqueles que não creem em Deus. A diferença é o quanto vocês conhecem do seu Deus. O nosso Deus age para o nosso bem, meus irmãos. E agora partimos para a terceira e a nossa última lição. O amor inabalável do nosso Deus. Do verso 31 e 39. 31 a 39. Paulo aqui, irmãos, começa a caminhar para o fim de seu pensamento com suas sessões de perguntas retóricas e afirmações para suas perguntas. Verso 31 ao 39. Vamos lá. E ele começa da seguinte forma: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas são? De que Deus age para o bem dos seus eleitos, que as dificuldades virão para os cristãos e os não cristãos, e que quem confia em Deus e conhece o seu Deus, enfrentará as dificuldades, mas conhecerá o seu Deus, daqueles que Ele conheceu de antemão, que predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, dos que chamou e glorificou. Ele segue com a segunda pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, se Deus está conosco, ninguém pode nos vencer. Se Ele não nos apoiar, nós não podemos confiar em nada. Em nada. Se Deus não estiver em nossa vida, e se a base da nossa vida não for Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Mesmo quando tudo parece bem, momentaneamente aos nossos olhos, nós estaremos fadados ao fracasso. O amor de Deus nos consola e nos protege nas dificuldades. Na Bíblia nós vemos exemplos de pessoas que confiaram em Deus. Vamos ver um desses exemplos. O salmista nos lembra, no capítulo 23, verso 4, que mesmo que eu andar por um vale de sombra de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus, Ele nos corrige. Deus, Ele nos orienta dentro do seu propósito, meus irmãos. Paulo também ensina que nenhum poder na terra, no céu, pode desafiar a Deus. Ninguém é soberano a Deus, nem no céu e nem na terra. A verdadeira confiança em Deus, irmãos, é demonstrada por aqueles que confiam em sua proteção. Nós devemos confiar que em meio às dificuldades, mesmo que nós vivamos situações difíceis, nós nunca seremos abatidos,
nós nunca chegaremos a morrer. Devemos confiar no Espírito Santo de Deus e não depender das nossas coisas externas. Se nós somos eleitos em Deus e o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele nos guia, Ele nos alimenta com seu sentimento dentro do nosso coração, meus irmãos. E Paulo continua para a sua terceira pergunta, no verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas os entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aqui nesse verso, o apóstolo está mostrando que Deus não poupou seu próprio filho. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus desejou moê-lo por causa de nossos pecados. Nossos pecados, os meus, os seus, o dos seus filhos, o passado, o presente e o futuro. Por nos amar e para perdão dos nossos pecados. Isso traz à memória Abraão e Isaque. Abraão fez o que Deus havia mandado ele fazer, sacrificar o seu filho, o seu único filho primogênito. Lá, na última hora, Deus enviou o Cordeiro, mas para Jesus não houve. Ele foi o nosso substituto, meus irmãos. Ele nos substituiu, Ele foi o sacrifício que era necessário ser feito para perdão dos nossos pecados. E a partir disso, nós fomos reconectados com Deus. E as bênçãos do seu Filho, Deus nos concedeu pela sua graça. Seu amor, a paz em meio ao caos. Para nós, não custou nada. Custou alguma coisa para você? Custou alguma coisa? Não. Para nós não custou nada, mas para Cristo custou a cruz. Para Cristo foi um preço muito alto, e nós recebemos isso de graça, meus irmãos. Deus pagou um preço muito caro, cumprindo aquilo que havia ordenado, Deus havia ordenado. E Paulo parte para a quarta e quinta pergunta, mas já com respostas às perguntas. Ele faz um pensamento e vem com a resposta em seguida. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Meus irmãos, louvado seja o nosso Deus por isso. Cristo está intercedendo por nós todos os dias. Paulo aqui nos lembra que nós sofreremos, que passaremos por momentos difíceis, que o diabo lutará contra nós para tentar nos derrubar. A nossa vida não será fácil. O evangelho que diz que nós viveremos uma vida boa e feliz aqui na terra, é mentira. Se o nosso Deus, Jesus, veio à terra e o que Ele ganhou foi a cruz, nós viveremos uma vida sofrida. Mas como Deus não abandonou Cristo na cruz, Ele também não vai nos abandonar. Ele vai caminhar conosco, Ele vai nos ajudar a viver uma vida em meio ao sofrimento. Meus irmãos, Deus já nos deu a vitória, sobre tudo e todos. Nosso advogado Jesus Cristo fez a sua parte na cruz. Jesus já lidou com todas as acusações contra nós, na morte e na ressurreição. Tudo que o diabo tentar contra a nossa vida, será ineficaz por causa do nosso Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Da mesma forma que Cristo confiou em Deus para viver a vida, da mesma forma que Cristo confiou em Deus para viver aquilo que havia planejado, nós também precisamos confiar em Deus para viver a nossa vida terrena. Nós necessitamos conhecer o nosso Deus, nós necessitamos entendê-lo, para que nós possamos viver uma vida em conformidade a Cristo. A nossa aliança é íntima e inviolável, meus irmãos. Ele expiou o nosso pecado, enfrentando o julgamento divino adiantado. Quando Cristo voltar pela segunda vez,
vai funcionar da seguinte forma: quando Deus for nos julgar, todos nós passaremos pelo julgamento. Só que a hora que ele chegar no eleito, Cristo vai falar assim: opa, eu morri por ele. Isso é expiação. Cristo vai nos defender perante Deus e vai falar: o meu sangue perdoou o pecado deste. É isso que Cristo fez por nós. E por intervir por nós, não apenas eliminou a morte, mas também fez com que os nossos pecados fossem esquecidos, para que não sejam mais considerados válidos, meus irmãos. É verdade. Vivam a verdade de que nenhuma condenação há, meus irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Creia que Cristo morreu por nós e nos justificou em Deus. Agora, seguindo o nosso pensamento, Paulo finaliza as perguntas e começa as 5 afirmações e finaliza seu pensamento. No verso 35. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Dá para ir embora feliz, né? Dá para ir embora crendo que nada nesse mundo vai nos separar do amor de Deus. Meus irmãos, não termos nossa união com Cristo significa sermos verdadeiramente perdedores. Significa que não estamos vivendo o amor de Deus por nós. Mas se Cristo nos amou, nem a morte, nem as coisas criadas poderão nos separar do amor de Deus. Paulo aqui nesses últimos versos enumera 7 circunstâncias em que, em tese, poderiam, por exemplo, uma pergunta: será que isso que é algo tão difícil poderia nos separar do amor de Deus? E dessas 7, 6 ele já havia passado, e a 7ª ele estava a caminho de viver e morrer. Quando ele usa a tribulação, a palavra tribulação e angústia, ele quer dar 2 aspectos aqui. A tribulação como as coisas externas da nossa vida, as coisas diárias que a gente vive. E as angústias como as coisas da nossa alma, as nossas dificuldades interiores. Irmãos, as nossas lutas externas são grandes. Nós sofreremos por amor de Cristo. Nós enfrentaremos a morte todos os dias. Essa é a vida do cristão. Nós sofreremos, nós seremos perseguidos, nós seremos expostos a esse mundo caído. Muitos de nós passaremos fome, outros, como o apóstolo Paulo, morrerão por amor a Cristo. Muitos de nós sofreremos angústias, muitos de nós vamos sofrer, vamos nos desfalecer. Nós vamos perder o sentido da vida em certos momentos. Nós não vamos saber por onde nós andamos ou o que nós estamos fazendo, de tão difícil que a nossa vida parece ser. Nós nessa vida passaremos por tudo isso. E este nosso sofrimento também tem parte do pecado, do Éden que nos condenou e quebrou a humanidade, e veio até nós. Mas Cristo é a nossa esperança. Deus é a nossa esperança. Nós devemos crer nisso, meus irmãos. A morte sempre vai estar diante dos nossos olhos. Cristo nos lembra bem. Bem-aventurado aqueles que sofrem por causa da sua justiça. Bem-aventurado. Deus está olhando o teu sofrimento, meu irmão. Deus está olhando as suas angústias. Deus está olhando para aquilo que você tem passado. E Deus tem olhado para o seu coração e visto se Ele tem sido prioridade na sua vida.
nós passaremos por angústias, e nós passaremos por tudo isso. E tudo que vivemos nessa terra tem um propósito. Tudo que sofremos e sofreremos está incluso no pacote da esperança de Deus para a nossa vida. É como se a vida do eleito, antes dele conhecer a Cristo, estivesse num fluxo de um riacho muito pequeno. Em um certo momento, quando Deus o encontra, Deus é o rio, e nós somos achegados a Ele, e através daquele rio nós ganhamos força, nós somos fortes em Cristo, nós somos fortes em Deus, e através da nossa salvação em Cristo, nós podemos viver uma vida justa, irmãos. Nós podemos viver uma vida crendo que Deus nos sustenta. Nosso sofrimento e a nossa angústia passam a ter sentido. Cristo morreu por nós, nos amou de forma abalável e eterna. João 10, 27 e 28, nos dá a certeza desse amor, e o quão inabalável ele é. Eu estou partindo para o fim da nossa reflexão. O apóstolo João nos diz assim, eu vi essa semana um pastor dizendo que existem duas marcas para o eleito. Eu achei interessante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas têm uma marca. Elas ouvem porque elas conhecem o seu pastor. Eu as conheço e elas me seguem. Elas têm atitude. Elas sabem quem o Deus delas é. E quando o Deus dela caminha com elas, elas confiam no seu mestre. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da minha mão, da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Nada nos separará do amor de Deus, meus irmãos. Nada nesta terra, nada criado poderá nos separar do amor inabalável de Deus. Apocalipse 21, 4 nos lembra que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas sofridas aqui nessa terra. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois tudo já passou. Nós vamos viver uma vida gloriosa com Deus, lá não haverá mais sofrimento. Deus nos elegeu nele para vivermos esta vida, meus irmãos. Nem as enfermidades, nem as fadigas, nem as dores na alma, nem a depressão, nem a angústia, nem a frieza, nem o pecado, nem a opressão desse mundo serão capazes de nos separar do amor inabalável de Deus. Meus irmãos, para concluir, diante das tribulações e angústias e os sofrimentos dessa vida, lembrem-se da promessa de Deus. Lembrem-se. Assim como Paulo enfrentou diversas dificuldades, morreu por amor a Cristo, da mesma forma que a gente viu aqui cristãos sendo mortos em outros países perseguidos, aqui nós estamos de boa. Lá não, pessoas morrem por causa de Cristo. Nós precisamos morrer para nós mesmos, meus irmãos, e precisamos viver aquilo que Deus nos elegeu para viver. Nós devemos ter como prioridade a santificação da nossa vida, e em segunda parte, os nossos prazeres, as nossas vidas cotidianas. Deus precisa ser a prioridade. Nós também podemos encontrar conforto na certeza de que, ao nos entregarmos a Deus e seguirmos a Cristo, submetermos a nossa vontade a Deus, somos mais do que vencedores. Somente assim somos mais do que vencedores. Se não for dessa forma, viveremos uma vida frustrada. Mesmo que os resultados sejam aparentemente ruins na nossa vida, nenhuma circunstância, por mais difícil que ela seja, ela pode nos separar do amor inabalável do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, eu encorajo a todos aqui nessa igreja, nessa manhã, eu me encorajo, eu me incluo nisso, a confiar na promessa de que Deus está conosco em todas as situações da nossa vida. E que no final, Ele enxugará as nossas lágrimas. E Ele restaurará todas as coisas. Deus vai deixar tudo perfeito novamente. Ele vai
corrigiu o homem quebrado do jardim do Éden. Em Deus nós vamos viver na eternidade uma vida perfeita. Nós vamos viver aquilo que nós fomos criados para ser, glorificar e louvar a Deus eternamente. Que a nossa vida aponte para Cristo, irmãos. Que vivamos com a mente sempre na eternidade. Quando Cristo voltar, a eleição incondicional do nosso Deus será concluída. E viveremos tudo que o nosso Pai planejou. Que essa doutrina da eleição incondicional, irmãos, o segundo ponto dos 5 pontos do calvinismo, das doutrinas da graça, não fique só no nosso pensamento. Que ela não seja meramente algo intelectual, mas que ela esteja dentro do nosso coração, que ela seja uma verdade dentro do nosso coração, para que possamos mudar os nossos pensamentos e mudar a nossa vida para vivermos em conformidade com Cristo. Amém? Vamos orar?